Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é empresária e está aqui representando a diretoria, na condição de diretora, da Associação Brasileira de Fintechs. A nossa convidada é Ingrid Bart. É um prazer tê-la conosco. Prazer o meu. O que é uma fintech? É uma ótima pergunta. A fintech, ela é uma startup, que resumidamente é uma empresa com um DNA muito tecnológico, que tem um modelo de negócio escalável, que presta serviços financeiros, como eu falei, de maneira escalável. Então, com uma equipe reduzida, com um operacional reduzido, consegue atingir bastante clientes e reduzir custo operacional, trazer tecnologia para um setor super dinâmico e atender a nichos específicos. E o que precisa fazer para ter uma fintech? Acho que precisa gostar de serviços financeiros, gostar de empreender, entender bastante de legislação, porque muitas vezes a fintech tem uma dispensa de uma licença específica, mas ela tem que entender direitinho como você faz o cadastro desse cliente, como você otimiza a análise desse cliente, por exemplo, a análise do balanço, como você usa a tecnologia sem esbarrar na legislação. Então, tem que gostar também dessa parte de legislação e gostar de cliente, gostar de atender o cliente, de resolver bem esses problemas financeiros desses clientes. Na prática, você precisa de autorização do Banco Central? Não necessariamente. Quando você é muito pequeno, você é dispensado de uma licença específica, mas aí você tem que fazer uma parceria com uma instituição financeira que vai te emprestar, por exemplo, o Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB, que a gente fala, ou vai emitir as suas CCBs, no caso de uma fintech de empréstimo, de maneira reduzida. De novo, você pode oferecer serviços financeiros, sim, sem ter uma licença, com parceria com um banco. Ou seja, na prática, se um banco não te autorizar e você quiser começar pequeno, você não começa. Então você tem que ter uma penetração junto ao sistema financeiro atual. Exato. Aos olhos do Banco Central, ou você é diretamente vinculado a ele, através das licenças, ou indiretamente vinculado através de uma parceria. Não precisa ser necessariamente um banco. Pode ser uma financeira, por exemplo, que não oferta o mesmo produto que a fintech vai ofertar. E aí ela consegue diversificar o seu portfólio de atuação sem necessariamente ter esse investimento interno. Ela pode fechar parceria com várias fintechs, por exemplo, e hoje a gente já tem algumas instituições financeiras e bancos pequenos e médios fazendo isso para várias fintechs. Ou seja, isso é uma vantagem para quem já tem autorização de ter uma ampliação da sua base sem investimento através de uma fintech. Exatamente. É bom falar que as fintechs e os bancos financeiras, eles são complementares. O que significa isso? A gente costuma dizer que os bancos e financeiras, no modelo mais tradicional, querem ser fintech, querem se tornar fintech, e as fintechs querem, em algum momento, se tornar uma instituição financeira regular, com a licença específica do Banco Central. Então, é uma relação de ganha-ganha. A gente consegue atingir vários públicos, ofertar produtos diferenciados, inovadores, e quem ganha é o consumidor de fato. Agora, como é que o consumidor ganha com isso? E qual a intenção do Banco Central em alavancar as fintechs? Primeira coisa é acesso, né? Hoje a gente tem um número muito grande de desbancarizados no país. Não é uma situação confortável para nenhum banco central, porque ele também tem que desenvolver a economia. Então ele vê nas fintechs uma possibilidade de aumentar essa capilaridade de acesso. Outra coisa super legal que o Banco Central vê de positivo nas fintechs é a democratização do crédito. E o que eu gosto muito quando ele fala, a parte de experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário. Como a fintech ela se especializa no seu nicho, ela se especializa no seu cliente, esse cliente vai se sentir melhor atendido, vai melhorar a experiência dele e de maneira tecnológica. Então, ao mesmo tempo que você permite o acesso ao sistema financeiro, você permite o acesso digital, você está incluindo mais a população. Na verdade, o que você está oferecendo é uma metodologia para quem quer e consegue trabalhar na era digital. Exatamente, é isso aí. Tá. Há um custo menor ou um custo igual de se manter uma conta num banco hoje?
infinitamente menor, porque, como eu falei, as fintechs são modelos escaláveis, você consegue atingir um número maior de clientes com um operacional muito menor através, obviamente, da tecnologia. Então, você consegue ter um aplicativo, um internet banking, por exemplo, muito mais eficaz, você não tem agência, então você não tem esse custo. E, por exemplo, hoje você já consegue uma conta digital PF, uma conta digital PJ com 0 custo de manutenção. Então, você consegue atingir todos esses públicos, pessoa física, pessoa jurídica. Hoje você tem uma conta sem custo, 0 custo de manutenção, 0 anuidade. Normalmente as taxas de transação, as TEDs, DOCs, emissão de boleto, são também super reduzidos, às vezes 3 vezes menos do que é praticado no mercado tradicional. Então é realmente um custo muito inferior, e as taxas de juros dos empréstimos das fintechs, elas tendem a ser também muito melhores do que instituições financeiras, porque, de novo, usa tecnologia para avaliar esses clientes. Então, pega fatores, por exemplo, que hoje passam desapercebidos nos grandes bancos. A gente já ouviu, inclusive, algumas fintechs que estão analisando comportamento em redes sociais dos clientes para compor o score de crédito. Isso só a tecnologia é capaz de fazer, e é por isso que a gente fala que as taxas elas conseguem ser melhores. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, é assim, o banco te dá uma autorização para você trabalhar com ela, que na verdade é confidencial, uma relação da fintech e do banco, para usar os mecanismos que ela tem, e na verdade o que ela está dando é uma oportunidade para ela entrar num outro mercado onde ela não atua hoje. Na prática é mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, por que a gente fala que normalmente é um ganha-ganha? Como eu falei, a financeira, o banco pequeno, médio, ele consegue diversificar o portfólio, ele consegue usar melhor aquela licença bancária dele, que é cara, e dá oportunidade para o crescimento de outras fintechs. E muitas vezes nessa relação é estabelecido que só a fintech pode entrar em contato com o cliente dela. Então, os custos de aquisição desse cliente são só da fintech, toda a estrutura tecnológica é da fintech, de responsabilidade da fintech, o cadastro é da fintech, mas está transacionando lá no final no banco. Muitas vezes o cliente nem percebe que banco que está lá por detrás. É mais essa relação mesmo de quem está na frente do cliente é a fintech, e aí se operacionaliza isso através de uma estrutura bancária tradicional, sem que o cliente veja. Quantas fintechs existem hoje no país? A gente tem aproximadamente 700 fintechs, um pouco mais de 700, números oficiais, mas a gente estima que existem fintechs que não sabem que são fintechs. Por quê? Como é um termo muito novo, é um termo inovador, tecnológico, tem fintech que presta serviço financeiro, tem um modelo de negócio escalável, mas não se considera por desconhecimento do termo mesmo. Então, como o Brasil é muito grande, são dimensões continentais, às vezes essas coisas mais inovadoras demoram um pouco a chegar, então a gente estima que tem um número maior de fintechs do que só essas 700 oficiais, mas oficialmente por volta de 600. Quando surgiu a palavra fintech ou a metodologia fintech? Aqui no Brasil, a gente considera que foi em meados de 2013, através da criação da legislação de arranjo de pagamentos, que foi possibilitada a criação de instituição de pagamento, que eram entidades que não precisavam inicialmente de licença, mas que poderiam ofertar contas de pagamento e fariam parcerias com instituições que tinham acesso ao SPB. Então, em 2013 veio essa legislação que fez bastante coisa boa para o mercado de fintechs no geral, e aí foi então que a gente começou a ver o nascimento e crescimento das fintechs. Então, 2013 a legislação, 2014 mais ou menos a gente já viu esse início aqui no Brasil. Onde entra o blockchain? Eu gosto bastante de blockchain. O blockchain é o meio, né, a gente fala, porque o blockchain é a infraestrutura, ela é a tecnologia, ela não é o fim. Então, o blockchain hoje ele permite, por exemplo, a criação de ativos digitais. Então, o que eu quero dizer com ativos digitais? Eu posso digitalizar, estou dando um exemplo bem simplista, mas eu posso começar a digitalizar contratos de imóveis. Então, vamos supor que eu quero transformar aquele contrato que hoje é papel, um monte de coisa, num ativo digital que
pode ser mais líquido, ele se torna mais líquido. O que significa isso? Eu transaciono melhor esse ativo digital do que eu transaciono um papel e todos esses trâmites burocráticos que a gente está acostumado. Então, o ativo que pode ser criado através de blockchain, ele continua sendo um ativo. O blockchain é só o meio. E é realmente uma revolução. A gente está numa fase ainda de entender, se aculturar com o que mas eu enxergo que mais para frente a gente vai conseguir ver os benefícios de fato dessa tecnologia emergente. A maioria das fintechs usa o blockchain ou não? Não, é um número ainda pequeno, porque, como eu falei, é uma tecnologia ainda emergente, sofisticada. A gente tem poucos profissionais aqui no Brasil que de fato se dedicam a entender, estudar e até programar. A gente já tem uma dificuldade muito grande no país de atrair, reter e formar talentos na área de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologias emergentes como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, essa dificuldade aumenta um pouco mais. Mas está crescendo, eu estou bem otimista com isso, porque quanto mais pessoas interessadas, melhor. Então, eu espero que todo mundo se interesse por entender todo esse mercado de tecnologia, para que tenhamos mais profissionais, bons profissionais. A legislação é específica em relação a fintechs ou ela está solta ainda, precisa de uma legislação, de uma regulamentação ou de uma mudança estrutural no que nós temos hoje? A gente já tem várias legislações específicas. Então, como eu falei, essa de arranjo de pagamento, que engloba instituições de pagamento. No final de 2018, a gente teve duas grandes mudanças que foram muito positivas, que foi a criação das regras de sociedade de crédito direto e sociedade de crédito entre pessoas, que permitiu que fintechs de crédito não precisassem mais dessas parcerias com os bancos, financeiras. Eles podem ser os fornecedores dessas linhas de crédito sem necessariamente ter parceria com o banco, eles já estão vinculados diretamente ao Banco Central. Então, todas essas legislações já estão aí, a gente tem mais de 10, se eu não me engano, sociedades de crédito direto rodando com já a licença do Banco Central, e a gente vem enxergando um avanço rápido, inclusive, em todo esse arcabouço. Então, como é mais ou menos, a legislação ela não pode andar na frente, né? A gente fala que a legislação ela tem que normalmente estar atrás da inovação. Então, cada vez que as fintechs vão encontrando uma brecha no mercado, uma deficiência, uma necessidade para criar um produto inovador que ainda não tem uma licença específica, muitas vezes ela acaba indo por algumas legislações existentes, conversando com o próprio Banco Central ou outro regulador, CVM, por exemplo, explicando que, estou ofertando um produto específico que ainda não tem uma clareza. E aí os reguladores eles vão desenvolvendo essas inovações na regulação também, e eles estão rápidos e fazendo um trabalho bem interessante. O Banco Central está apoiando as fintechs? Muito. Felizmente, é uma das coisas que mais está ajudando a gente, principalmente agora esse ano, que a gente vai ter uma discussão muito forte do Open Banking. O Open Banking é um dos maiores 2020. projetos, a gente vem discutindo ao longo do tempo, é um dos maiores projetos do ano, quando a gente fala de Banco Central. O que é Open Banking? O Open Banking ele é a troca de informações entre instituições, obviamente financeiras, né, dos clientes. Então, você está empoderando o cliente com relação às suas informações. O cliente agora pode decidir com quem ele quer compartilhar essas informações, e esse compartilhamento ele tem que ser feito de maneira tecnológica e segura. Então, toda essa legislação que a gente fala de Open Banking vai ser bastante animado, e o Banco Central tem ajudado muito as fintechs na participação dessas discussões. Nós chegamos ao final do nosso tempo, agradecemos muito a sua participação, Ingrid Bart, e aos esclarecimentos, espero que todos possam utilizá-lo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento.